Oi, Clarissa! Ei, Maíra! A gente está aqui para gravar mais um podcast da Tenda Materna. E dessa vez a gente vai ter o prazer de receber a Caroline Figueiredo, que é atriz, é educadora parental, é mãe de 2 crianças e terapeuta Theta Healing também. E criadora eu preciso falar disso, do Congresso de Maternagem Consciente, que na verdade eu tenho um prazer enorme de estar aqui com você, porque foi o primeiro evento assim, que eu participei sobre esse tema. E foi bem especial mesmo, porque quando eu participei do congresso, a Nara tinha acabado de nascer, ela não tinha nem um mês de vida. E então foi a minha porta de entrada, assim, eu entrei de cabeça e foi super legal, porque conheci muita gente, ouvi tanta coisa, e eu tive a sorte de ter uma bebê que dormia muito, então eu consegui ouvir muitas palestras na época. Eu tinha acabado de ler o Besame Mútil do Carlos Gonçalves durante a gravidez, então eu estava super, assim, a fim de me abrir para esse tema da criação com apego na época, falando, nossa, como é que é isso? Como vai ser aplicar isso? Eu não tenho a menor ideia. E aí, na sequência, surgiu o congresso e foi super legal, porque, imagina, conhecer Alexandre Coimbra, Aline Padovani, fui fazer o curso do BLW com ela depois, mais pra frente. Conheci Fabíola Duarte, a Lígia Sena, o Thiago Queiroz, Paizinho Vírgula. Foram pessoas que foram super chave para mim. E a Carolina Nalon também, que acabei emendando depois do congresso o curso dela de comunicação não violenta, que foi bem especial. Então, para mim, hoje, assim, tá sendo uau, que legal. É a primeira vez que eu falo com você e não podia deixar de mencionar isso. Você podia até contar um pouquinho como que surgiu esse movimento de você entrar para as redes sociais com esse congresso e tal. Olá, primeiro eu queria agradecer as palavras, agradecer também o convite de vocês duas. Eu admiro o trabalho de vocês e foi assim um processo intenso de equilibrar e alinhar todas as agendas, 3 cidades diferentes se falando com 3 fusos, e eu recebo muito esse feedback de pessoas que se transformaram depois do encontro da maternagem consciente, o congresso online, ou depois do meu curso Disciplina Positiva na Prática, ou através dos meus textos na internet, aí desde 2014. E eu fico muito feliz, muito abismada, mas muito agradecida, assim. Abismada porque quando eu era pequena, eu nunca imaginei que no futuro eu seria educadora parental, terapeuta Theta Healer, ou que eu trabalharia online, né, assim, falando sobre questões de criação de filhos, de educação, de consciência, de feminino, do feminismo. Então, isso tudo foi aparecendo na minha vida, eu fui criando, né, e descobrindo tudo isso, alinhando os meus valores após o nascimento dos meus 2 filhos, né? Então, receber feedback desse tipo, encontrar pessoas na rua, receber a enxurrada de e-mails e comentários nos vídeos, no canal no YouTube, isso tudo me encoraja a continuar, porque foi tudo muito novo e talvez até veloz, né? Apesar de desde 2014 estar falando sobre isso. A busca da disciplina positiva, da maternagem consciente, da criação de filhos, nasceu de uma incapacidade, de uma sensação de falência, de ser incapaz de ser mãe, de educar filhos. Eu fui mãe muito nova, né, aos 21, quando a minha carreira estava começando a deslanchar, né, assim, recém-contratada. Depois consegui me restabelecer novamente como atriz e engravidei de novo aos 23. Então, assim, esse meu processo de me firmar profissionalmente está totalmente atrelado aos meus filhos, né? E dessa capacidade desses primeiros anos, não me preparei estruturalmente, emocionalmente para ter filhos. Então, ser mãe era sempre muito pesado, muito desgastante, muito exaustivo, abrir mão de todos os meus sonhos. E, na verdade, isso se tornou na minha maior força, né? Na minha maior transformação. E eu me sinto realmente pronta para dividir para outras pessoas que também tenham essa sensação, de que querem criar seus filhos de outra maneira e estão, assim como eu, nesse mesmo momento de alinhar tudo que já descobriram ou estão descobrindo ou estão desconstruindo com a coerência, com a prática.
Então, eu desde, né, sou mãe há 6 anos, e há 6 anos eu tenho cobranças altas em relação à autoconsciência, os meus valores e como eu quero criar os meus filhos. Então, que bom que a gente está aqui podendo falar sobre tudo isso. Legal, Carol. Olha só, isso você tocou num ponto chave, assim. Hoje, dentro do grupo do Zoom Zoom também, estava até comentando com a Maíra antes da gente começar a gravar, teve um post de uma mãe falando assim, posso ser sincera? Ela começou o post assim, eu posso ser sincera? Mas assim, sincerona, eu amo muito os meus filhos, mas eu não estou conseguindo gostar deles. Por todos os desafios que eles estavam apresentando para ela e uma dificuldade de se conectar com as crianças. E você acabou de falar disso, assim, às vezes dessa vontade de querer ser uma mãe melhor para as crianças, mas de um desafio de vivenciar isso na prática. E a gente, quando você falou, eu falei, nossa, também me identifico quantas vezes eu sei muitas coisas da teoria, mas às vezes na prática é difícil de integrar todo esse saber, é difícil de vivenciar isso de uma forma coerente com as crianças o tempo inteiro, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como que hoje você tem conseguido, né, de alguma maneira, vivenciar essa prática, assim, de todo esse aprendizado, o que mais te apoia, enfim, como que está sendo essa jornada atualmente para você de maternar de uma forma mais consciente, mais atenta, mais presente, mais conectada com as crianças? Sim, o que eu reparei foi que depois de me formar como educadora parental, de começar essa mudança de crenças, né, de que para educar eu preciso ameaçar, bater, castigar, colocar de castigo, para outras formas de educar, com cooperação, com respeito mútuo. Depois que eu levei esse projeto todo, né, que eu viajo várias cidades do Brasil e botei ele num curso online, eu tive um insight muito importante que foi eu preciso colocar isso na minha prática, na minha relação comigo mesma. Então eu tô me livrando dessa expectativa de querer consertar o comportamento dos meus filhos e olhar para mim e perceber o quanto que eu ainda não coloco essas 50 ferramentas da disciplina positiva ou essa maneira de me acolher e não me julgar e não me rotular, como eu ainda não faço isso comigo na minha prática, né? Então, por exemplo, uma das ferramentas mais famosas, né, e controversas, que é do cantinho do pensamento, ou cantinho do pensamento não, perdão, isso é um nome diferente para castigo, mas cantinho da paz, cantinho da pausa, ou time out, como a gente chama, né? Da calma, né? Da calma. O quanto que eu, por exemplo, é uma ferramenta que eu não coloquei na minha casa, porque eu ainda não tenho esses lugares de me acalmar, sabe? Então, o que eu tô percebendo falta de coerência é que eu ainda tô na expectativa de controlar os meus filhos, de manipular num limite muito tênue, de disfarçar isso de educação, porque eu ainda não estou colocando isso na prática na minha relação. Então, levando totalmente para a prática e para os exemplos, que eu sei que as pessoas adoram, né? Hoje eu cheguei para buscar as crianças da casa do pai, eles estavam há 4 dias lá no pai, e o Theo estava com todos os desafios de comportamento, né, que são necessidades não atendidas, por isso se manifestam através de não comportamentos, e não queria colocar o cinto de segurança, começou a se espernear, me deu um chute na boca, que eu comecei a chorar na hora, fiquei muito nervosa, mas eu consegui sair de perto, respirar fundo, e o meu ex-marido entrou e conseguiu conversar com ele e tal. E eu fiquei pensando, caramba, se esse chute, que foi sem querer, mas que veio de um desafio de comportamento, tivesse vindo num dia que eu estava exausta, cansada, estressada, provavelmente a minha reação teria sido completamente diferente e eu teria reagido pelo autoritarismo. Mas como eu estava voltando de um retiro, né, com as minhas necessidades atendidas,
com a minha expansão, né, de abrir, de acolher tão aberta, eu consegui fazer outra ferramenta de disciplina positiva, que é validar os meus sentimentos. Eu chorei, porque foi muito difícil tomar aquele chute, ainda que sem querer. E consegui acolher e depois, com firmeza e gentileza, mostrar que não era por aí, sabe? Mas isso me deu um insight de que eu acho que das 50 ferramentas, a mais importante é como eu volto pro meu centro, sabe? Uhum. Eu sinto que você falou também uma outra coisa muito importante, que é validar as nossas emoções, assim, né? Eu vejo o quanto, às vezes, a gente está buscando educar os nossos filhos de outras maneiras, validar as emoções deles, mas quantas vezes a gente não consegue identificar qual a nossa emoção ali que vai vir à tona, ou até mesmo criar um espaço para expressar. Eu trabalho no consultório e às vezes eu passo para várias clientes minhas a tarefa de entrar em contato com a raiva, assim, que eu sinto que é uma emoção muito reprimida, principalmente para a mulher, né, na história da mulher, enfim. Para o homem, às vezes, é mais fácil expressar a raiva. E pra gente, talvez, o medo, a tristeza, mas a raiva é difícil, nos custa, assim. E aí eu falo para elas, olha, você vai ter que ficar, sei lá, 10 minutos pensando em tudo que te traz raiva, mesmo que você não esteja sentindo raiva naquele momento, ou a partir de algo que veio ali, e você vai ficar batendo na sua cama, sei lá, com um cabo de vassoura, ou com um travesseiro, ou com o que quer que seja, mas batendo e entrando em contato com a raiva. E o quanto que é difícil pra gente, e para elas, para as mulheres que eu acompanho, assim, entrarem de verdade em contato com a emoção, assim, porque vai vir um monte de voz e de condicionamento que vão impedir mesmo, vão meio julgando e que vão paralisando a nossa ação. Não sei se vocês já se experimentaram entrar em contato com a raiva, experimentar gritar e vem aquela vozinha assim, ai que ridícula, pra que você tá fazendo isso? Para com isso, não vai adiantar nada. E aquela vozinha vai assumindo o comando e de repente a gente para de fazer a coisa e permite que aquela emoção fique ali abafada e imploda internamente mais cedo ou mais tarde ou externamente em algum outro momento. Então, assim, você estava falando de prática, né? Eu queria que a gente trocasse um pouquinho, Maíra, Carol, sobre isso, assim, na prática, como que vocês têm lidado, assim? Você falou que você não tem esse cantinho da pausa, da paz aí, mas você parou ali naquele momento, conseguiu sair, você tinha a sorte que seu ex-marido estava ali por perto, né? É bom também quando tem um outro adulto para apoiar nesse sentido. Ou quem quer que seja, mas assim, que a gente possa ter esse momento para entrar em contato com a emoção, assim. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, como é que é entrar em contato e... Eu ultimamente, assim, acho que a última ferramenta que eu mais tenho usado é aplicar muito rapidamente o trabalho da Byron Katie. Do tipo, quando eu percebo que eu começo a cismar e a julgar a Nara, porque geralmente acontece esse movimento. Quando a criança começa a apresentar o comportamento mais desafiante, a nossa tendência é já começar a julgar. Ai, meu Deus, não tá me escutando. Ai, meu Deus, lá vem a teimosia de novo. Por que ela não pode confiar em mim? Né? Tipo, tô falando pra ela tem que entender que, tipo, eu sei o que é bom pra ela, entendeu? E aí eu paro e já começo a fazer as inversões. Peraí. Eu tô dizendo que ela não confia em mim. É porque eu não tô confiando nela. Eu tô dizendo que ela não tá me escutando. Eu tenho certeza que eu não tô escutando ela. E mais do que isso, eu não tô escutando a mim mesma. Porque se eu escutasse a forma como eu tô falando com ela, com certeza eu entenderia porque ela não tá me escutando. E aí eu meio que me chamo a atenção, volta e presta atenção na tua filha. Porque em várias situações eu percebo que eu tô querendo empurrar pra ela trocar a fralda, sabe? E ela não quer trocar a fralda na hora. E eu tô querendo empurrar pra ela que ela tem que trocar a fralda na hora. Não, você tem que trocar. Só que às vezes o jeito que eu tô falando com ela não é da forma mais... Sabe? Ela tá brincando e eu quero interromper a brincadeira. Tipo, ela tem também uma necessidade que tá lá e eu tô interrompendo ela. Ou eu falo num tom mais imperativo que é muito natural. Tipo, filha, vamos trocar a fralda, sabe? Tipo, tá na hora de trocar a fralda que a gente tem que sair. E isso é agressivo. E ela fala, não tô afim. Com 3 anos? Não. Você não vai falar assim comigo. E a gente leva pro lado pessoal, né? Depois, quando a gente se dá conta, eu tento ajustar por aí. Ou seja, meio que voltar é uma forma de desconstruir o julgamento que tá na minha cabeça e voltar pro momento presente e aprender
tentar observar e acolher a necessidade dela. Às vezes não significa que eu vou atender ela e tal, mas significa que eu vou validar. E aí eu valido e muda completamente. Do tipo, sei lá, filha, você... um dia desses eu contei a história que ela queria que o Alfonso trocasse ela de manhã, mas o Alfonso estava dormindo. E aí eu ficava tentando explicar, mas ele tá dormindo, tipo, não adianta, tipo, você vai ter que ser mamãe. E ela ficou chorando que queria que o pai trocasse. E aí, uma hora, e eu comecei a ficar nervosa, do tipo, vou acabar tendo que levar ela pra sala sem trocar a fralda, ela vai ficar suja, vai ficar assada, foi ficando nervosa, com raiva dela, né? Nossa, foi subindo um negócio, aí eu respirei e comecei, peraí, eu é que não tô entendendo o que tá acontecendo com ela. Aí quando eu olhei pra ela, eu fiquei pensando, cara, é sábado, ela passou a semana inteira sem o pai, sabe? E aí eu comecei a falar, você tá com saudade do papai, né? E ela, sim. Aí ela chorava e falava, tô. Você quer brincar com ele? Claro, é óbvio. Tipo, você quer conectar com teu pai, tipo... E ele tá dormindo, né? E aí eu evito mais, eu sempre coloco o E, né? Pra não ficar aquela coisa de, tipo, mas o mais importante é que ele está dormindo. Não. E ele tá dormindo, não tem como a gente fazer agora. Nossa, você viu, ele tá super cansado e você queria brincar com ele, não sei o quê. E aí ela foi aceitando. De repente... Começou a virar uma brincadeira, vamos ver o papai dormindo, que olha só como ele tá babando. Aí eu ficava rindo que ele tava babando, e aí ele não podia acordar e não sei o quê. E aos pouquinhos ela foi tranquilizando, e eu fui tranquilizando, e percebendo o quanto eu tava jogando expectativas minhas e projeções da minha cabeça, que tava lá cheia de ruído, numa história que era muito mais pura. Ela com saudade do pai, entendeu? E sei lá, não querendo trocar a fralda naquele momento comigo, e sim com saudade dele, pedindo a presença dele. No final, fui eu que troquei a fralda, mas pelo menos ela se sentiu compreendida, né? E eu consegui voltar, e eu não voltei pra sala nervosa. Eu acho que você acabou usando mais uma ferramenta da disciplina positiva também, que é a pergunta curiosa, né? O que eu reparei que eu tava errando nessa validação de sentimento é que eu já tava impondo o que eles estavam sentindo, assim, sabe? Então, então você tá com sono. E aí a mesma criança com sono, ela vai dizer, eu não tô com sono. E aí volta a disputa do poder, né? Então, Exato. Eu acho que você acabou... eu acho que as ferramentas, elas vão se complementando, né? Então, quando você pergunta como você está se sentindo, você vai criando esse espaço para a própria pessoa e compondo, né? Construindo. Você falou, Clarissa, da pessoa que te escreveu lá dentro da sua rede, né? Eu recebo muito isso. Como que eu faço para entender a necessidade do meu filho? Eu não sei qual é a necessidade que tá por trás. E vem muito disso, né? Da gente, de ser essa geração pioneira, querendo fazer tantas desconstruções, querendo trazer tantas coisas que a gente não fez ainda na gente mesmo. Então eu sempre falo isso, né? Olha para as suas necessidades, como que é, assim, ou escutar essas necessidades. E foi exatamente o que você disse. Outro fato de ter modificado a maneira de eu não ter reagido, de eu ter agido, foi eu ter tido algum tipo de apoio. Eu percebo que eu sou melhor mãe quando eu estou no coletivo de pessoas que pensam parecido comigo, assim, sabe? Senão fica muito sozinho mesmo. E aí eu vi também a voz de vocês, me fez pensar o quanto que nós estamos sobrecarregadas, a carga mental, né? Por mais que eu tenha uma ajuda, que no caso é o meu ex-marido, por mais que a gente tenha quem tem babá, quem tem cozinheira, que quer que seja, a carga mental de arquitetar tudo isso é da mulher, né? De gerenciar a própria rede. Isso a gente está falando de pessoas que têm privilégio, que têm auxílio, né? A maioria das pessoas não tem auxílio, estão em 3, 4 jornadas de trabalho, né? Então, o que eu tenho reparado é diminuir essa carga mental, porque essa sociedade que te cobra produtividade, te cobra nananana, e na maternidade não existe isso, né? Assim, essa questão de produtividade, né? É uma desconstrução de tudo mesmo. E é uma intensidade, né, assim, dessa vivência junto com a criança e que vai ativando muitas questões nossas, além de todas as tarefas, os tenhos que Isa, enfim, o que a gente precisa de organizar internamente, existe essa relação emocional aí que se mistura e que
vai acessando espaços muito sombrios aí do nosso ser, das nossas dores, né? A criança vai colocando o dedinho dela de alguma forma ali, ativando, acessando todo esse conteúdo emocional, então eu sinto que isso ainda inflama mais, né? Assim, todos esses desafios, essa carga, o que a gente já tem que fazer, as tarefas, e ainda dentro desse espaço, né? Com uma criança que está constantemente refletindo questões do nosso mundo interno, fica mais desafiador esse jogo, assim, né? Esse passar por isso e tranquilamente conseguir viver com leveza, enfim, e ter uma certa harmonia aí na nossa casa. Mas de uma forma prática, assim, gente, como é que a gente, então, né, assim, com todos esses desafios, a Maíra falou um pouquinho desse processo de inversão mental que ajuda ela, assim. Mas que mais que a gente poderia contribuir que tem funcionado pra gente, né? Eu falei, por exemplo, desse espaço, às vezes, de sair e de realmente conseguir entrar em contato com a emoção e ir, de alguma forma, silenciando essa voz e entrando na emoção ali, porque eu sinto que, às vezes, a gente precisa de destampar as emoções para até chegar num processo de clareza mental, porque tem horas que a gente não consegue pensar e fazer esse jogo que você falou, sabe, Márcia? Eu vejo que às vezes para mim é difícil de conseguir até fazer a inversão ou qualquer coisa quando eu tô tomada por uma emoção. Igual com a criança, quando ela tá com a raiva ali, ela tá extravasando, ela tá colocando para fora. Não adianta você explicar para ela, né? Não adianta você verbalizar que ela não... Então eu sinto que às vezes a gente precisa de entrar em contato com a emoção, permitir que ela vá para fora para depois a gente ter clareza, né? Mas no dia a dia, assim, de forma prática, o que tem funcionado para vocês conseguirem manter o autocontrole ou esse espaço, assim, né? De estar ali com todos os desafios e conseguir ainda conectar com a criança, com a necessidade delas. O que eu percebo, assim, é que o que eu preciso fazer é uma prevenção, né? Porque o estourar com a criança, que é um copo que derrama, né? Quando eu tô tomada pelas minhas emoções, é quando eu não cuidei, né, do meu autocuidado, que envolve rede de apoio, que envolve estar descansada, que envolve estar organizada, enfim, muita pressão, mas é a realidade. Então, quando eu não fiz esse autocuidado, quando eu não cuidei das minhas necessidades, a minha capacidade de explodir é muito maior. E aí, nesse processo de ganhar autoconsciência, eu percebo, por exemplo, que na minha pulsão pré-menstrual, quando eu vou, né, ficar menstruada, essa minha capacidade de explodir é muito maior. Então, assim, eu vou começar esse processo de cuidar dessa previsibilidade, tanto minha quanto das crianças, para que não estoure. Mas se estourar, o que eu faço, o que mais funciona, que também é uma ferramenta da disciplina positiva, que são os 3 passos, né? Primeiro eu me acalmo, primeiro eu volto para o meu centro, né? Depois eu conecto com a criança e depois aquilo que eles chamam de corrigir, mas que eu troco por solucionar. Busco a solução daquilo que precisa ser feito. Quando a gente está numa disputa de poder com a criança, a gente diz que os filhos atingem justamente os nossos pontos de explosão, né, de extrema vulnerabilidade. E quando eu faço esse exercício, né, de estar numa puxada, num cabo de guerra, né, quando eu percebo que eu estou junto com a criança nesse cabo de guerra, onde eu só vou perder ou ganhar, e eu, por ter mais força e mais hierarquia, vou acabar ganhando nesse sentido, ainda que com força, ainda que manipulando o meu filho, eu só tenho uma solução, que é soltar a corda e voltar para o meu centro. E o meu soltar a corda é entrar num banho e tomar um banho. Eu não tenho o meu cantinho, mas eu tenho um lugar aqui em casa que é um altar, onde eu acendo um incenso, onde eu respiro, onde eu vou para esse lugar de me conectar. Respiração também funciona muito, mas eu acho que essa questão assim interna do tipo de não me apegar na situação, porque quando a gente tá numa disputa de poder, parece que nunca mais vai acabar, né? A gente é realmente tomada pelas emoções e tipo assim, ferrou, agora já era, nunca mais vai acabar. E passa, né? Assim, demora, mas passa.
E uma coisa que me apoia muito é um exercício também da disciplina positiva, que a gente faz pessoalmente, que é, diante de um desafio de comportamento, eu repito mentalmente como se fosse um mantra. Ela é só uma criança e só está tentando ser aceita. Ela é só uma criança, ela só está tentando ser aceita. Ela é só uma criança, ela só está tentando ser aceita. Porque jogar a minha atenção para relembrar disso me apoia. Porque senão eu volto de novo, né, para minha criança e aí ficam as duas de cabo de guerra, né? Não, aplicar essas coisas de que a criança tá querendo só isso. Entender, conectar com a necessidade dela ajuda muito, porque eu lembro também ela quer pertencer, né? Essa do querer pertencer é tão esclarecedora para várias situações, é tão óbvia, você fala, gente, é verdade, ela só quer pertencer. É tão bonitinho, aí você começa a amar a criança mais, né? Ao invés de, você consegue dissolver a raiva e transformar em amor, porque você percebe que ela tá se aproximando para ganhar conexão. E você às vezes fala, para de fazer tal coisa. Tipo, tá me incomodando. Aí de repente você percebe que não, ela tá vindo atrás porque ela quer te conectar com você. Aí você fala, nossa, tipo, eu tô sendo muito filha da mãe agora, sabe? Como assim eu fui interpretar desse jeito? É muito mais lindo, né? O movimento, mesmo quando é um comportamento, um mau comportamento, que é uma demonstração de que tem alguma coisa de errado acontecendo comigo e eu preciso de ajuda. E a gente vai e julga a criança e fica querendo corrigir, mas rotulando de um jeito meio agressivo. E às vezes é só, tipo, socorro, eu não sei o que eu faço, eu tô desesperada. E você fala, nossa, e eu tô sendo totalmente incoerente com o sentimento dela, né? Não tô sendo um pai nesse momento, uma mãe nesse momento, tô sendo um inimigo nesse momento, porque ela precisa do acolhimento mais do que nunca. Tipo, é o tal do momento do mau comportamento é quando ela mais precisa do acolhimento, e não ao contrário, né? E a gente acaba pecando porque a gente projeta na criança a nossa interpretação errônea. Aqui acho que eu também acabo pegando um pouco por aí. Eu tento muito manter-me no centro. Eu não acho fácil, mas assim, ultimamente eu tenho tentado meditar bastante. Tenho aplicado diariamente as ferramentas do Ho'oponopono, que é uma delícia. E acho que isso acaba ajudando a gente a estar mais leve durante o dia, né? Mas, realmente, tem vezes que sai um pouco do controle e a gente perde a cabeça. E o que eu faço muito em situações assim, quando eu vejo que a coisa tá perigando e eu não tô conseguindo me controlar, é me afastar também. É, tipo, ir pra outro lugar e falar, Nara, eu preciso ir pra outro lugar porque eu tô muito nervosa e eu não quero continuar. Eu não quero gritar com você. E eu sou sincera, eu não quero gritar com você. Eu vou pro quarto, daqui a pouco eu volto. Também não tenho um cantinho da calma, mas tenho essa estratégia de sair de cena. E aí eu peço... E aí se eu perco o controle e acabo gritando alguma coisa, eu sempre peço desculpa também depois e explico. Falo, olha, filha, comigo também acontece. Às vezes eu perco a cabeça, não tem a ver com você. Eu que tô querendo alguma coisa que eu não consegui. E eu que tô incomodada com alguma coisa e não consegui me controlar. Acontece, eu sinto muito. Eu vou tentar ser melhor daqui. Mas eu não... Enfim, acontece com você, acontece comigo. Um pouco também de tirar o drama, de que a gente também acho que não tem que pegar tão pesado com a gente, sabe? Porque eu entendo também que é um processo que a gente tá vivendo muito, muito corajoso de quebrar uma coisa muito longa, assim, de um padrão de violência na forma de educar, né? Então, quando a gente, sem querer, grita, sem querer perde a cabeça, eu acho que a gente tem que ser, tá bom, tipo, vai acontecer ainda, sabe? Por mais que eu esteja me esforçando, lendo coisas, me engajando, tipo, fazendo 1000 coisas pra melhorar, eu ainda vou falhar. E eu sou ser humana, sabe? E a Nara tem que também presenciar isso e achar que isso acontece, isso também é normal de acontecer. Claro, é importante mais isso que você está falando, porque a criança precisa de ver mesmo nesse adulto, né, essa humanidade dele, que às vezes ele vai errar, ele vai voltar atrás e ele vai tentar fazer de novo, porque senão fica sempre, eu acho que é um pouco da visão, talvez, que muitos de nós tivemos dos nossos pais, de ser aquele adulto, assim, inalcançável, aquele adulto, tipo, perfeito, que nunca erra, que nunca se redime, que nunca pede perdão, que nunca volta atrás. E a criança, isso, né, destrói a autoconfiança da criança, né, que vai se tornar um adulto e que vai ter uma autoestima muito baixa, porque ele nunca vai conseguir ser igual aquele pai, aquela mãe, ou aquele ser ali que ele tanto admira, principalmente nos primeiros anos, assim, né, que tem essa veneração.
Mas é importante mostrar essa humanidade. Então, isso também de voltar atrás, pedir desculpa, é extremamente vital para essa relação e para o fortalecimento desse ser da criança. Porque se a gente permite essa visão que a gente teve na infância desse ser inalcançável, né, de imaginar os pais como seres perfeitos, a gente faz o tal do volta do perfeccionismo e passa a vida, né, achando que nunca é bom o suficiente com nada e que tem que agradar os outros sempre. E é super asfixiante isso, gente. Eu tenho esse voto pra dissolver ainda. Muito pra trabalhar. Haja terapia. Haja mesmo, assim. E o quanto que também eu percebo nesse padrão, essa minha necessidade de agradar as pessoas, a minha família, socialmente, todo mundo, assim, talvez seja o meu maior desafio, né, de agradar. Porque na infância as nossas emoções não são validadas e não são acolhidas. Então, por exemplo, a minha filha mais velha, a Bruna, ela se manifesta de uma maneira muito autêntica. Enfim, sagitariana, parece que eu tomo um coice cada vez que ela tem alguma coisa que não acontece da maneira dela. E no início eu reprimia muito e brigava muito com ela. E depois eu falei, caramba, ainda mais a questão do gênero, né, que você falou, Clarissa, como que nas crianças meninas a gente ainda poda ainda mais, né? Que a menina não fala assim, que a menina não sei o quê, que a menina é tal jeito, fala baixinho, é educadinha. E a minha filha veio completamente diferente, assim. Então tem um processo, claro que é sempre na educação, né? Passando a educação, passando os valores, mas também de acolher e aceitar que aquela criança é diferente da expectativa que eu tenho dela, né? Assim, então, quando ela fala comigo, a minha primeira vontade de fazer é falar baixo que quem manda aqui sou eu. E ainda com a mão bem assim na cara. Porque é o padrão que eu vou de autoritarismo, que pra me segurar, eu realmente seguro a minha mão amarrada atrás. Porque é o lugar que eu vou. Eu coloco a mão na cara e falo alguma coisa. Quando na disciplina positiva da tal da conexão, é abaixar, falar no olho. Então eu desenvolvi, por exemplo, essa técnica de cada vez que ela vem com esse coice que ela me dá, eu falo ainda mais baixo, olho no olho dela e fala a mesma coisa, tratando a mamãe com respeito. E aí ela já tá entendendo. Mas ao mesmo tempo, eu tô pedindo respeito a mim. Eu não tô dizendo que a maneira que ela tá se expressando é errada, é torta, não é de menina, não é de criança boa, sabe? Porque a gente para de querer, né, silenciar e manipular o comportamento e ajuda a gerenciar o próprio poder, né? As crianças vêm com muito poder. E ao contrário de silenciar e mandar ela baixar a cabeça, eu preciso ajudar ela a lidar com esse poder. Coisa que eu tô aprendendo agora, aos 30, né? Assim. Legal. Nesse vídeo que a gente tava comentando, que a gente assistiu seu, Carol, né? Você tá começou a gravar alguns outros vídeos para o seu canal recentemente, né, no YouTube, e você fala isso, assim, né, como é que eu quero ensinar a criança a validar as emoções dela se eu tô aprendendo isso agora com 30, né, a validar as minhas emoções, a entender isso, a tentar controlar isso, né, realmente é um grande desafio, porque a gente fez o nosso segundo episódio do podcast e o tema dele era criança interior, né? E a gente trabalhou bastante isso, assim, do quanto que a gente, à medida que a gente consegue acolher os nossos filhos também, a gente vai acolhendo a nossa própria criança. À medida que eu consigo maternar eles de forma consciente, eu também vou acolhendo a minha própria criança. Hoje eu vivi uma experiência muito incrível, assim, com meu filho. Ele tava com um amiguinho aqui em casa, ele tem 3 anos. Tava com um amiguinho da mesma idade brincando. E aí o Lucas pegou, que é o meu filho, ele mandou um pedaço de pau, de todo tamanho, na cara do menino. Sorte que pegou assim de leve, não aconteceu nada de machucar, mas ele assustou e começou a chorar muito. Eu levantei, eu tava trabalhando nessa hora, os dois brincando no computador, eu levantei assim, brava, naquele impulso de brigar e chamar a atenção do Lucas. E aí eu fui e acolhi o menino que tava lá chorando. E acolhi ele, fiquei abraçada com ele, acolhendo, e ao mesmo tempo que eu acolhi ele, eu fui respirando, e com a minha respiração voltando para o meu centro e apoiando o menino também, o amiguinho, né, a
a acalmar, a chorar, né, assim, a liberar aquela tensão que foi pra todo mundo, aquele susto. E o Lucas, assim, extremamente assustado no cantinho, no sofá. E aí eu cheguei perto dele e falei assim, filho, porque eu tinha me acalmado, porque se eu tivesse ido de uma vez, eu talvez teria sido muito mais agressiva e reativa. E o fato de eu ter acolhido o amiguinho dele me fez também acalmar e acolher a minha criança, assim, reativa e impulsiva, sabe? E aí eu falei assim, Lucas, quando a gente tá com raiva, a mamãe não já te falou? A gente põe... Eu falei assim, nem falei quando a gente tá com raiva, falei, quando a gente tá sentindo essa coisa, essa vontade de jogar as coisas, a gente pega e bate no sofá e joga no sofá, no amigo não, a mamãe não já te falou? Olha como que ele ficou triste. E aí a gente começou a bater no sofá e eu também fui pondo, assim, o restinho de raiva que tinha ali e ele. E foi bonito, assim, o processo. Quando a gente consegue, né, assumir o comando do cavalo mental mesmo, antes que ele passe na frente e saia atuando de uma forma reativa, automática, que a gente está acostumado, que a gente foi condicionado, né, que aconteceu na nossa experiência também. É incrível quando esses processos acontecem, o tanto que a gente se enche de uma sensação de paz, assim, fala assim, nó, esse é o caminho, assim, olha que ensinamento para todo mundo, não só para as crianças, mas eu sinto que muito para a gente também, né, ressignificando e desconstruindo algo que é tão importante, né? Eu acho que você falou uma palavra muito boa, que é comando, que na disciplina positiva a gente fala muito, né? De ser firme e gentil ao mesmo tempo, firme e gentil ao mesmo tempo, né? Para trazer o respeito mútuo. Senão eu sou só firme, aí sou autoritária, ou sou só gentil e perco o respeito comigo, né? Com a situação que precisa ser resolvida. E as pessoas me perguntam muito, tá, mas o que é isso? O que é ser firme e gentil ao mesmo tempo? Eu acredito que seja desconstruir essas palavras do que é ser firme, e o comando é uma ótima palavra, né, assim, para firmeza, para o aspecto positivo da firmeza. Comando, liderança, segurança, são palavras que a gente precisa ressignificar mesmo, porque a minha maneira de colocar limite, como eu falei, ainda vem de um lugar de dedo na cara e quem manda aqui sou eu, né? Porque foi o que eu recebi. E aí mudou, né? Porque agora, antigamente eu era oprimida, criança que não tinha voz, não tinha nada, e agora eu sou adulto. Então tá comigo, né, esse bastão de eu repetir os padrões, né? Quem manda aqui sou eu, cala a boca, vai pra lá. Ou buscar essa guiança, essa liderança, né? Esse farol para os meus filhos, trazendo a firmeza e a gentileza, né? Então, acho que comando é uma ótima palavra, que é diferente de controle, né? É o oposto de controle. A ideia de ser líder, né? Aquele que guia, aquele que orienta, é bem bonito. E acho que a gente podia começar a pensar num fechamento aqui. Queria que você falasse um pouquinho de como que tá a experiência do curso, que você lançou um curso agora de disciplina positiva online, né? E agora vai lançar a segunda turma já. E não sei, contasse um pouquinho como que tá sendo com as... Só tem alunas ou tem alunos também? Assim, 97% são alunas, são mães. Mas alguns depoimentos legais de meu marido pediu meu link de acesso depois que viu que eu lidei com o comportamento do meu filho de outra maneira. Tá sendo bem interessante, assim, porque eu consigo ver como as pessoas estão também no próprio processo de caminhada, como entram muito rebeldes, como eu ainda era, né, achando que isso não funciona, mas como que existem muitas camadas a serem limpas, né, de punição, de castigo. Tem uma ferramenta da disciplina positiva, por exemplo, que é escolhas limitadas, né, de acordo com o nome da idade da criança, você vai dando escolhas possíveis, né? Porque aí você tem o poder pessoal da criança escolher, mas tem o limite, né? Dentro daquilo que me respeita. E aí, durante muito tempo, eu tava... Você quer resolver isso no amor ou na briga? Achando que eu tava oferecendo escolhas limitadas. E aí, depois de um ano, eu reparei que não. Que, na verdade, eu estava ameaçando, achando que eu estava dando uma ferramenta. Então, são várias camadas a serem limpas, né? E o que eu acho que é interessante é estar em rede de apoio.
né? Estar apoiada por outras pessoas que estão nessa busca. Então tem uma comunidade no Facebook onde as pessoas entram e falam dos próprios desafios de comportamento. E eu acho que todo o meu medo, né? Eu já tô, você falou, 3 anos, né? Que fez o primeiro EmaCon. Há 3 anos eu tô na dificuldade de lançar novos produtos, novos encontros, por falar, caramba, mas eu ainda erro, eu ainda perco a minha cabeça. Eu tive aspectos de violência com os meus filhos recentemente. Então, o curso me ensinou sobre humanidade, assim, e sobre trazer a minha verdade, né? Então, eu sou extremamente sincera e mostro que eu ainda estou passando por esses processos, que eu sei as 50 ferramentas de core e ensino para as pessoas, mas na hora na hora H me foge, né, assim, e receber apoio, estar em apoio é muito importante. Eu até falei para elas de achar que talvez a maior pérola do curso é realmente você estar em conexão, você estar conectada com outras pessoas te apoiando e te relembrando, né, porque senão fica... Eu, pelo menos, acho que a maioria das pessoas sofre julgamento da família, de que meus filhos não têm limite, que os meus filhos são selvagens, de que não sei o quê. E aí estar em apoio me relembra da minha intenção com tudo isso, né? Legal, Carol, muito bacana. Tô, assim, curiosa, né? Eu até contribuí pro curso da Carol, tem um vídeo meu lá também de bônus, né? Tem várias outras pessoas que disponibilizaram bônus, alguns vídeos, bem legal o programa da Carol, a gente super indica, né, Maíra? E eu queria te falar que você tocou aí no tema da rede de apoio, né, e inclusive quando eu e a Maíra estávamos planejando te convidar para fazer o podcast, a gente ficou assim, será que a gente fala com ela sobre rede de apoio? Eu acho que é um tema tão bacana e tal, e a Carol sempre toca, e acabou que a gente resolveu trabalhar essa questão do autocuidado, do autocontrole. Do autocontrole. Né? E puxando, assim, um pouquinho de algumas ferramentas da disciplina positiva para a gente tocar exatamente nesse tema do seu curso, que a gente quer apoiar você, né, nessa divulgação, nesse processo, que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo tão valioso. Mas aí vamos já deixar aqui o convite, quem sabe num outro momento você volta para falar com a gente também sobre rede de apoio, sobre outros temas. Foi muito gostosa essa conversa, quero te agradecer muitíssimo sua presença. Maíra também. Sim, com certeza, foi maravilhoso. Estou muito feliz muito grata por ter tido a oportunidade de conversar com vocês duas aqui. Eu estou aqui na Espanha, falando desde a Espanha, a Clarissa desde o Chile, você aí desde o Brasil. Eu acho que esse depoimento de cada um estar no lugar mostra que estamos em rede de apoio, né? E a rede de apoio virtual me apoiou muito, né? Assim, muito, e ainda me apoia muito. Então, né, esse convite, né, de que a gente possa acordar e manifestar a nossa própria rede de apoio presencial, mas virtual também. Quem tá ouvindo tá na mesma tenda, né, assim, na mesma teia, na mesma rede, ouvindo as mesmas coisas, né? Sim, você que está ouvindo a gente, seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa tenda. E se quiser conhecer o trabalho da Carol, aqui na página do Tenda, no SoundCloud, tem um link que você pode clicar e conhecer melhor o programa dela. E é isso, a gente fica por aqui hoje. Se você quiser enviar o seu comentário, a sua mensagem, a gente agradece muito. O meu e-mail é clarissa@bifamily.com.br e o meu é contato@cantomaternar.com. O meu é caroline@gmail.com. Podem tirar as dúvidas sobre o curso com a Carol e a gente segue conectada aqui na nossa tenda. Até o próximo episódio. Um grande beijo, pessoal, e até mês que vem. Um beijo. Tchau, muito obrigada tchau. pelo convite. Tchau.